Imagine dirigir sozinho por uma estrada deserta no meio da madrugada. O cansaço pesa, o silêncio é absoluto, até que você vê algo impossível. Sombras caminhando na estrada, segurando velas, rostos pálidos contorcidos em agonia. E atrás delas, uma figura sombria montada em um animal que não parece deste mundo. Foi exatamente isso que um caminhoneiro e seu ajudante testemunharam naquela noite. Mas o pior ainda estava por vir. Olá, meu nome é Jean Carlos. Tenho 35 anos de idade e moro em Rios Verdes, no estado de Goiás. Se bem que, na verdade, eu tenho uma residência na cidade, porque morar mesmo, eu moro nas estradas desse Brasil, nos postos de combustíveis e pátios de empresas, já que desde os meus 20 anos sou caminhoneiro. É assim que sobrevivo. O meu pai também é caminhoneiro, e foi com ele que aprendi a dirigir. Herdei o amor pelas estradas, e mais ainda, a saudade da família. Mas tem outro lado que poucas pessoas conhecem ou mesmo acreditam: as aparições nas beiras de estradas, principalmente durante as madrugadas, quando o sono bate e o cansaço aperta. São muitas as coisas que nós vemos e confundimos com coisas da mente, seja pelo cansaço ou, como alguns nos acusam, pelo uso de arrebites ou mesmo drogas. Mas, em 2015, em uma única noite, eu e meu ajudante Heraldo, mais conhecido como Catraca, nos deparamos com não uma, mas duas situações sobrenaturais. Na época, eu estava noivo, e por isso, não podia rejeitar o serviço. No mês de março daquele ano, acertei um frete de Rio Verde para São Paulo. Saí daqui de Rio Verde no dia 25 de março, por volta das 5 horas da manhã. Foi uma viagem longa e cansativa, com vários contratempos, chuvas, acidentes e, para piorar, um pneu furou. Com isso, só cheguei em São Paulo na madrugada do dia 26, numa quinta-feira. Durante a manhã, descarreguei o caminhão. Mas antes de voltar para casa, um amigo meu entrou em contato perguntando se eu não queria levar uma carga de arroz até Teresina, no Piauí. Ainda fiquei sem querer aceitar o frete. Mas liguei para o meu pai e ele me aconselhou a pegar, pois o valor era alto. Passei parte do dia descansando na casa de um amigo e por volta das 16 horas, eu e Catraca pegamos a rodovia, seguindo para mais de 2.500 quilômetros de viagem. Dirigi até pouco depois da meia-noite e cheguei na cidade de Uberlândia. Parei no pátio de um posto de combustível para dormir um pouco e seguir viagem no dia seguinte. Quando amanheceu, tomamos café e seguimos viagem, parando apenas para almoçar e abastecer. Mas, diferente das outras viagens, nessa eu me sentia cansado e com uma sensação ruim, como se algo perigoso pudesse acontecer. Pensei até em ir para Rio Verde e de lá pedir para meu pai ou meu irmão Ailton levarem a carga. Seria um desvio de 300 quilômetros, mas Catraca disse para eu não me preocupar, que ele poderia dirigir em alguns trechos. A questão era que ele não tinha habilitação para caminhão, e se a polícia rodoviária nos pegasse, eu que sofreria as sanções. De qualquer forma, seguimos adiante. Por volta das 11 horas da noite, chegamos em Barreiras, na Bahia. A essa altura, Teresina parecia logo ali, mas ainda faltavam mais de 1.000 quilômetros. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu, não é? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum relato assustador como esse. E me conta nos comentários, você teria coragem de pegar essa estrada depois da meia-noite? Dormimos novamente em um posto e no dia seguinte, bem cedo, ainda no escuro, pegamos a estrada. Aguentei dirigir até Floriano, no Piauí, e quando chegamos lá já era noite. Pelo menos, agora faltavam apenas pouco mais de 200 km. Meu corpo e minha mente já estavam no limite. Parei em um posto e no outro dia, depois de uma verdadeira saga, finalmente cheguei em Teresina. Durante a manhã, descarreguei o caminhão no depósito e minha intenção era descansar o dia inteiro para só pegar a viagem de volta à noite. No entanto, o dono da carga me fez uma proposta. Já que eu voltaria para Rio Verde, ele perguntou se eu não poderia levar um carregamento de ração para uma fazenda em Porto Franco, no Maranhão. Aceitei o frete, pois o percurso não mudaria muito.
O dono da carga, Samuel, ainda me ofereceu hospedagem em um hotel, dizendo que seria por conta dele. Passei o dia e a noite descansando, e na manhã seguinte saímos cedo para Porto Franco. Chegamos no início da noite e já tinha um homem nos esperando para nos guiar até a fazenda. Era um homem brincalhão chamado Seu Luiz. A fazenda era perto, menos de 30 quilômetros da cidade. Assim que chegamos, os trabalhadores rapidamente descarregaram toda a carga. Seu Luiz nos ofereceu hospedagem, mas eu queria chegar em casa o quanto antes. Perguntei se Catraca conseguiria dirigir um pouco para que eu descansasse, e ele disse que sim. Seu Luiz nos indicou um atalho que reduziria a viagem em 50 quilômetros. Perguntei sobre a estrada e ele disse que era boa, mas seu Toinho, um dos funcionários, nos alertou. Ela é boa, mas eu não ando por ela nem de dia, imagina essa hora. Perguntei se era perigosa por causa de assaltos, mas ele respondeu que era pior. Aquela estrada tem assombrações. Seu Luiz riu e disse que era coisa da cabeça do povo. Como nunca acreditei nisso, resolvi seguir viagem pelo atalho. Era mais de meia-noite quando pegamos a estrada. Ela era estreita, cercada de mata dos dois lados, e a escuridão era total. Depois de alguns quilômetros, avistamos algo inesperado. Uma família caminhando na beira da estrada. Encostei o caminhão e perguntei para onde estavam indo àquela hora. O homem disse que moravam mais à frente, então ofereci carona. No caminhão estavam ele, uma mulher e 2 crianças. Viajamos por uns 15 quilômetros até ouvirmos uma batida no teto da boleia. Catraca diminuiu a velocidade e paramos em frente a uma encruzilhada. O homem indicou que a casa deles ficava à direita. Em vez de parar, decidi levá-los até lá. Chegamos em uma porteira e eles nos convidaram para entrar e passar a noite. Agradeci, mas queria seguir viagem. Quando tentei ligar o caminhão, ele não funcionou. Enquanto tentávamos, vimos luzes e ouvimos vozes se aproximando. O homem ficou nervoso e nos disse para entrar na casa. Assim que entramos, ele apagou as luzes e pediu silêncio total. Pela fresta da janela, vi algo aterrador. A procissão dos mortos. Eram figuras macabras, agonizando e carregando velas. Atrás delas, uma criatura montada em um animal negro parou em frente à casa e nos encarou. Permanecemos em silêncio até que desaparecessem na escuridão. O dono da casa nos deu água para nos acalmarmos. Catraca queria ir embora imediatamente. Conseguimos dar partida no caminhão e seguimos viagem. Na encruzilhada, ouvimos um barulho estranho. Algo estava sobre a carroceria. Ao nos aproximarmos da rodovia, a criatura saltou e correu ao lado do caminhão. Parecia um homem deformado montado em um animal sinistro. Era a mesma entidade que conduzira a procissão. Graças a Deus, ela desapareceu quando alcançamos a estrada principal. Só parei já perto de Brasília e depois em casa. Contei tudo aos meus pais e minha mãe disse que sentiu um aperto no peito desde que eu saí. Dias depois, Seu Luiz me mandou uma foto de uma casa abandonada. Era idêntica à que nos abrigou naquela noite. Mas, segundo ele, ninguém morava lá há muitos anos. Ficou a dúvida: a casa era real ou algo além da nossa compreensão?